Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar neste vídeo que as testemunhas de Jeová consideram a pregação das boas novas do reino como mais importante que o resgate de Cristo para a salvação do homem. Isso mesmo, nós vamos observar neste vídeo esta realidade. Vale a pena lembrar que no tempo que eu fui batizado, em 1980, era ensinado que o reino de Deus tinha começado em 1914, que Cristo tinha voltado invisível e estava fazendo a separação das ovelhas e dos cabritos. Esse era o ensinamento, que o reino de Deus já estava reinando, Cristo já estava presente invisível e que já estava fazendo a separação das ovelhas e dos cabritos. Agora nós vamos observar qual era o ensino sobre o resgate no tempo de Rússio e o ensino atual, para a gente ter uma ideia de como é interpretado pela Torre de Vigia. No livro Proclamadores do Reino de Deus, na página 47, tem uma informação muito interessante. Diz o seguinte: Rússio evitava profecias sobre cronologia bíblica. Agora, porém, perguntava-se: será que as profecias sobre cronologia, que por tanto tempo desprezei por causa do uso errado pelos adventistas, visavam realmente a indicar quando nosso Senhor estaria presente invisivelmente para estabelecer seu reino? Com sua insaciável sede da verdade bíblica, Russell precisava aprender mais. Portanto, marcou um encontro com Barbour em Filadélfia. Esse encontro confirmou que concordava em diversos ensinamentos bíblicos e deu ensejo a trocarem ideias. Quando nos reunimos pela primeira vez, disse mais tarde Russell, ele tinha muito a aprender de mim sobre a plenitude da restauração baseada na suficiência do resgate dado por todos, assim como eu tinha muito a aprender dele sobre cronologia. Barbour conseguiu convencer Russell de que a presença invisível de Cristo já começara em 1874. Então note que foi Barbour que convenceu Russell que Jesus estava presente desde 1874. Estava presente invisivelmente. Nessa época, Russell ele acreditava que o fim do mundo seria em 1914. Ele acreditava que, com a volta de Jesus em 1874, levaria 40 anos até 1914. E quando chegasse 1914, aconteceria a guerra do Armagedon. Esse era o ensinamento de Russell. Ainda no livro Proclamadores, na página 131, é dito o seguinte: em meados de 1878, o irmão Russell já era, por cerca de 1 ano e meio, coeditor da revista Arauto da Aurora, da qual Barbour era o editor principal. Mas quando Barbour, na edição de agosto de 1878, dessa revista, desprezou o ensinamento bíblico do resgate, Russell respondeu com uma vigorosa defesa dessa verdade bíblica vital, sob o título A Expiação. Barbour ilustra o que ele achava desse ensinamento, dizendo: digo ao meu filho, ou a um dos criados, se o Jaime morder sua irmã, apanhe uma mosca, espete um alfinete no corpo desta e prenda-a na parede. E eu perdoarei ao Jaime. Isso ilustra a doutrina da substituição. Embora professasse crer no resgate, Barbour dizia que a ideia de que Cristo, pela sua morte, pagou a penalidade pelo pecado para a desobediência de Adão era antibíblica e repugnante a todo o nosso conceito de justiça. Então note que Barbour negou o resgate de Cristo. Ele até comparou aqui o Jaime morder sua irmã e apanhar uma mosca, espetar ela no alfinete e prender na parede. Comparou isso ao sacrifício de Cristo. Então, Russell discordou dele. E aqui na Proclamador 131, aqui, mais adiante, diz: logo no número seguinte, de Heraldo da Manhã, setembro de 1868, o irmão Russell
discordou fortemente daquilo que Barbot havia escrito. Russell analisou que as escrituras realmente diziam e sua harmonia com a perfeição da justiça de Deus e, finalmente, sua grande misericórdia e amor. Segundo expresso por meio da provisão do resgate. Na primavera seguinte, após repetidos esforços de ajudar Barbot a ver as coisas de modo bíblico, Russell retirou seu apoio da revista Herald. E a partir da edição de junho de 1879, seu nome não aparecia mais como coeditor dessa publicação. Sua corajosa, intransigente posição quanto a este ensinamento central da Bíblia teve efeitos de grande alcance. Então, Russell defendeu o resgate. Por esse motivo, ele se separou de Nelson Barbot e continuou pregando o resgate a respeito de Jesus, que o resgate era de grande importância. Então ele deu muita importância ao resgate, Russell, e ele acreditava que o fim aconteceria em 1914. Muito bem. Mas veja o que diz a revista A Sentinela, 15 de maio de 1981, página 28 e 29. Diz o seguinte: o testemunho do reino dado pelas Testemunhas de Jeová desde 1914 é algo bem diferente do que os missionários da cristandade divulgaram, tanto antes como desde 1914. Diferente em que sentido? No sentido de que não tem sido um testemunho a respeito do reino mencionado em Colossenses 1,13 e o reino do seu amor, o de Deus, para o qual os 144 mil israelitas espirituais selados já foram transferidos. O que as Testemunhas de Jeová estão pregando em todo o mundo, desde 1918, é algo exclusivo, algo que distingue os dias atuais como os últimos dias do sistema de coisas político, social, judicial e militarizado. É um testemunho mundial a respeito do governo real, agora já estabelecido nos céus, empossado para expulsar o diabo e seus demônios do lugar do seu trono. Então veja que o evangelho pregado pelas Testemunhas de Jeová tem por base agora 1914, no sentido de que em 1914 Jesus começou a reinar. Nessa época aqui, 1981, era dito que Jesus tinha voltado invisível em 1914, e contradizendo o que Russell tinha ensinado, né? Porque Russell tinha dito que Jesus tinha voltado em 1874. Mas depois foi mudado esse ensino. Agora, as Testemunhas de Jeová acreditavam que Jesus tinha voltado em 1914. E o evangelho que eles pregavam era esse, que Jesus tinha passado a governar desde 1914 e estava presente invisivelmente, né? Separando ovelhas e cabritos, e que já estávamos vivendo no tempo da tribulação. Esse era o ensinamento em 1981, né? Esse ensino já foi mudado recentemente. Hoje eles ensinam totalmente diferente. Não vou entrar em detalhes agora porque levaria muito tempo. Mas o ensino hoje mudou. Eles não dizem que Jesus voltou invisível em 1914 mais. Eles agora dizem que essa volta só será depois da grande tribulação. Isso é para outro assunto, não é outro vídeo. Então veja. Então o evangelho das Testemunhas de Jeová não é um evangelho que foi pregado pelos apóstolos, que mostrava a vinda de Cristo para morrer, para resgatar a sua morte, sua ressurreição, para nos salvar. Eles não pregam isso em primeiro lugar. Para eles o reino está em primeiro lugar. Esse reino estabelecido em 1914. É o que diz essa revista A Sentinela, 15 de maio de 1981, página 28 e 29. Agora veja o que diz o livro O Reino de Deus Já Governa, na página 51. Diz: qual a importância do reino? Em 1928, a Sentinela passou a destacar que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate. De fato, é por meio do reino messiânico que Jeová santificará seu nome, vindicará sua soberania e realizará todos os seus propósitos em relação à humanidade. Então note que aqui eles dizem que o reino é mais importante que a salvação pessoal por meio do resgate. Então eles acreditam que pregar sobre o reino é mais importante do que o resgate, do que a salvação que Jesus veio trazer para a humanidade. E isso não é o que a Bíblia diz, né?
A Bíblia mostra que o objetivo da vinda de Jesus, Deus mandou Jesus para salvar a humanidade do pecado. Deus não precisa do homem, Deus não precisa de uma defesa de sua soberania, porque sua soberania nunca foi e nunca será contestada. Ele sempre será o soberano. Então, o objetivo da vinda de Cristo foi salvar o homem, resgatar o homem, não defender a soberania de Deus, porque o próprio Deus defende a sua soberania. Então, veja bem, e a Sentinela, 15/5/95, página 20, ainda diz: com o tempo, os lampejos de luz revelaram que o propósito principal de Jeová não era a salvação de criaturas humanas, mas a vindicação da sua soberania. Entendeu-se que o tema mais importante da Bíblia não era o resgate, mas o reino, pois este vindicará a soberania de Jeová. Então veja, os testemunhos de Jeová dizem que o resgate de Cristo não é mais importante. Dizem que o mais importante é pregar o reino estabelecido em 1914. Né? Aqui diz claramente que o propósito principal de Jeová não era a salvação de criaturas humanas, mas a vindicação de sua soberania. Entendeu-se que o tema mais importante da Bíblia não era o resgate, mas o reino, pois este vindicará a soberania de Jeová. Então eles desprezam o resgate de Cristo, o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos salvar. Então eles dizem que esse não foi o objetivo principal da vinda de Cristo, contrariando totalmente o plano de Deus de salvação do homem. Porque o objetivo da vinda de Cristo foi para salvar o homem, para desfazer as obras do diabo. Essa profecia da vinda de Cristo já tinha sido feita desde o início. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o início já tinha sido feita essa profecia. E foi dito que a semente da mulher machucaria a cabeça da serpente. E essa semente da mulher seria o Filho de Deus que resgataria a humanidade, derrotando Satanás. Esse é o ensino principal da Bíblia. E o ensino das Testemunhas de Jeová hoje é pregar um reino estabelecido em 1914. Algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Porque, na realidade, Jesus ele começou a reinar no primeiro século, e não em 1914. Então, Jesus ele já é rei. Então, quando ele voltar a segunda vez, será justamente para estabelecer o seu reino aqui na terra. Conforme a Bíblia diz, lá em Daniel capítulo 2, né? A pedra quebrará os pés da estátua e então essa pedra se transformará no reino de Deus. Então, quando Jesus vier, é para estabelecer o seu reino. Essa aqui é a realidade. Né? Então, o sacrifício de Jesus é a coisa mais importante, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus é a coisa mais importante para Deus e para a humanidade. Porque sem um resgate, não haveria salvação. Essa que é a realidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outros. Se não é inscrito no canal, se inscreva, que fico muito grato. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.